nunca é apenas mais um culto. Essa não é uma noite qualquer. Este não é um encontro qualquer. Você está prestes a viver algo que você talvez nunca viveu na sua vida. Talvez você vai passar por uma experiência essa noite que você nunca passou pela sua vida. E o meu pedido a você é que você corresponda àquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Porque nós precisamos sair daqui essa noite pessoas diferentes, viu, Anderson? Precisamos. Nós precisamos sair daqui essa noite pessoas melhores. Nós precisamos sair daqui essa noite homens, mulheres, jovens. As crianças que estão lá no culto das crianças precisam sair melhores. Você precisa sair daqui um melhor esposo, uma melhor esposa, um melhor pai, uma melhor mãe. Talvez você precise sair daqui essa noite um melhor filho, uma melhor filha, um melhor empregado, um melhor patrão. O mais importante é que você sabe aquilo que você precisa mudar para a sua vida, para que você saia e volte para a sua casa, para o convívio daqueles que te amam, para que você volte amanhã lá para o seu trabalho e seja uma pessoa melhor. Então nós precisamos sair daqui com essa convicção, porque sempre que Jesus se encontrou com alguém, essa pessoa saiu melhor. E você vai sair daqui essa noite melhor do que você entrou. Ah, Denis, mas eu já estou bem. Você vai sair daqui melhor do que você entrou, porque Deus é Deus demais. Ele tem mais para mim e para você. Deus tem algo esperando para nós no final dessa reunião, Anderson. Deus tem algo mais para todos nós. E nosso coração precisa estar desejoso em querer esse algo mais de Deus. Amém? Eu quero ministrar uma palavra para vocês essa noite que nasceu sexta-feira, Marcelo, no encontro de homens. Enquanto o Vinícius estava na bateria, o Gercinho no contrabaixo, o Gabrielzinho no teclado e o Breno ministrando louvor aqui, o Espírito Santo me deu toda essa mensagem de hoje. Acho que alguém entendeu o que Deus está fazendo aqui neste lugar. Não foi apenas um encontro de homens. Deus estava aqui. Não foi apenas um encontro que Deus marcou com você essa noite. Deus está aqui. E um encontro com Deus pode mudar totalmente a nossa vida. E é por isso que nós estamos aqui. Nós queremos entender aquilo que Ele tem para nós. Nós precisamos entender o porquê nós estamos aqui. O porquê nós viemos aqui essa noite, o porquê nós saímos da nossa casa, porquê nós não fomos em outro lugar, porquê nós estamos aqui essa noite. Nós precisamos entender. E sexta-feira, enquanto os meninos aqui ministravam o louvor, eu não vou falar dos demais homens, mas eu acredito que tenha acontecido com eles também. Nós fomos tocados pelo Espírito Santo. Nós fomos ministrados pelo Espírito Santo. Nós, os homens que estavam aqui, nós firmamos um pacto com Deus sexta-feira, que nós iríamos voltar para as nossas casas homens melhores. Então, mulherada, se prepara, porque nós vamos ser melhores maridos para vocês. Nós vamos ser melhores homens. Então tenha um pouquinho de calma, nós estamos melhorando. E nós vamos melhorar mais. E você que não veio, fica aqui o nosso convite. Não é apenas um encontro de homens. Deus está aqui. E Ele tem feito algo poderoso nas nossas vidas. E Ele vai fazer essa noite em mim e em você, em nome de Jesus. Amém? Vamos então entender aquilo que Deus preparou para nós? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16. Atos 16, eu vou ler na João Almeida, corrigida e revisada. Se quiser colocar no telão, Atos 16.
Amém? Vamos ler então? Atos 16:16. Vamos lá então. A minha está um pouquinho diferente, tá? E aconteceu o quê? Indo nós à oração. Aonde eles estavam indo, igreja? Fazer o quê? O que você faz na oração? Orar. Aqui eles estão dizendo que a primeira coisa, aqui nós estamos entendendo que a primeira coisa que eles estavam indo fazer é orar. Diga assim comigo, a primeira coisa que eu preciso fazer é orar. A oração, irmãos, ela é a base de um relacionamento que nós temos com Deus. Se nós não temos uma vida de oração, nós não temos uma vida de relacionamento com Deus. Se eu não converso com o Marcelo, eu não tenho uma vida de relacionamento com o Marcelo. Ou tenho? Então você que não tem tido uma vida de oração, você precisa começar a ter uma vida de oração para que você tenha relacionamento com Deus. E nós vamos ver no decorrer dessa história que a base de tudo o que aconteceu aqui foi uma vida baseada em oração. Porque se aqueles homens não tivessem uma vida baseada em oração, em relacionamento com Deus, a vida deles poderia estar em perigo. E esteve em perigo, porque eles chegaram quase a morrer. E nós vamos entender isso agora. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha um espírito do que, irmãos? De adivinhação, a qual adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Olha só, então aqueles homens, que eu vou falar o nome deles daqui a pouco, que é Paulo e Silas, eles estavam, vou falar o nome deles daqui a pouco, né? Eu já falei, Paulo e Silas, mas vou falar mais sobre eles daqui a pouco. Eles estavam na sua segunda viagem missionária, vou falar também a respeito disso daqui a pouco. Encontram uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E essa jovem começou a segui-los. E a Bíblia também nos explica que essa jovem, ela dava lucro aos seus senhores. Ou seja, as pessoas que eram responsáveis por ela, por aquilo que ela fazia com outras pessoas, que era adivinhar a vida delas, fazia com que aqueles senhores tinham lucro, tinham renda através da vida dela. 17. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isso era adivinhação, irmãos? Não. Ela sabia quem eram aqueles homens. Verso 18. E isto fez ela por muitos e muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito. Ele virou para aquela moça, estava encabulado com ela, já estava ficando nervoso com ela, virou para aquela moça e falou assim, ó: em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saia dela. E na mesma hora, aquele espírito de adivinhação saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Ou seja, aqueles homens que cuidavam daquela moça, que tinham aquela moça como renda, não gostaram daquilo que Paulo fez com aquela moça, então mandaram prender Paulo e levaram até a praça para serem julgados pelos magistrados. Verso 20. E apresentando-os aos magistrados disseram: estes homens, sendo judeus, eles perturbaram a nossa cidade e nos expõem a costumes que nos não é lícito receber e nem praticar, visto que somos romanos. Ou seja, aqueles homens eram romanos, que eram proprietários daquela moça,
E estavam dizendo assim para os magistrados: esses daí são judeus. E existia uma regra naquela época, que os judeus eles podiam e poderiam pregar o evangelho para os romanos, mas eles não podiam mexer nos costumes dos romanos. Consegue entender isso? Então eles estavam violando uma regra que não podia ser praticada naquela época. Vamos seguir. Verso 22. E a multidão se levantou unida contra ele. Perto da meia-noite, já era tarde da noite, já era quase o dia seguinte. Paulo e Silas estavam fazendo o que, irmãos? Fazendo o que? Orando e cantando louvores. E os outros fazendo o que? O que? Escutando aquilo que Paulo e Silas oravam e aquilo que Paulo e Silas cantavam. 26. E de repente, diga assim comigo. Vocês estão muito devagar, vou repetir. De repente. O de repente de Deus pode vir sobre as nossas vidas essa noite. E se o de repente de Deus chegar aqui nesse momento, será que eu e você, nós estamos preparados para receber o de repente? Porque nós precisamos estar preparados para receber algo de Deus. Você acha que Deus, vou falar para você entender no português bem claro, você acha que Deus é burro de entregar algo para mim e para você que nós não temos capacidade de suportar e de entender aquilo que precisa ser feito? Então, se você quer algo de Deus, se você precisa algo de Deus, se você necessita de algo de Deus, se você precisa do de repente de Deus, você precisa estar preparado. E aqueles homens, Tiarô, eles estavam preparados, sabe como? Orando e cantando louvores. Pergunto eu para você, como está a sua vida de oração e adoração a Deus? Porque se o de repente de Deus vier até você, ele pode vir no momento de oração. O de repente de Deus pode vir num momento, num culto como esse. O de repente de Deus pode vir numa escola de crescimento. O de repente de Deus pode vir num lar de paz, irmãos. O de repente de Deus pode vir numa célula, num grupo de crescimento. O de repente de Deus pode vir quando você está trancado lá no seu quarto, ou lá debaixo do chuveiro, chorando, lamentando. Ali pode vir o de repente de Deus na sua vida. Mas você precisa estar preparado para o de repente de Deus. Vamos terminar de ler, depois eu prego. Não era para pregar agora. E de repente sobreveio tal grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas. Não foi uma, não foi duas, não foi três. A palavra de Deus está dizendo que daquela prisão foram abertas todas as portas. E foram soltas
as prisões de todos. Ou seja, todos aqueles que estavam amarrados, acorrentados, todos aqueles que tinham grilhões foram soltos. A Bíblia nos ensina aqui, ela não mente para nós, irmãos. Ela está dizendo que foram todos, Breno. Não foi de meia dúzia, não foi aqueles que eram merecedores, não foi aqueles que não eram merecedores. A Bíblia está nos dizendo que todos os grilhões foram quebrados, todas as correntes, tudo aquilo que prendia aqueles presos, agora com o terremoto de repente de Deus, eles foram soltos e todas as portas abertas. 27. Acordando o carcereiro e vendo abertas todas aquelas portas das prisões, ele tirou a sua espada e quis matar-se, ou seja, ele quis tirar a sua própria vida, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E aí Paulo diz assim: você quer ser salvo? Você quer viver aquilo que Deus tem para você, para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério? Você quer viver algo sobrenatural no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida financeira, nos seus estudos? Você quer viver algo sobrenatural? Então crê em Jesus e você será salvo. E a salvação, nós não sabemos o nome desse carcereiro, mas a Bíblia diz assim: e não vai ser salvo somente você, meu amigo, vai ser salvo você e a sua casa. Então eu tenho uma promessa para você essa noite. Eu tenho algo profético para você essa noite. Se o seu marido não está aqui, se a sua esposa não está aqui, se os seus filhos não estão aqui, ei, calma, vai ser salvo você e a sua casa. Ei, espera no Senhor, porque vai ser salvo você e a sua casa. E vai ser salvo por conta de você, porque você está aqui, você é fiel, você acredita e confia em Deus. Então a palavra de Deus diz assim, ó, crê. O apóstolo Paulo começa dizendo assim, Gabrielzinho: crê, acredite, não desanime. Se você acreditar, vai ser salvo você, seu esposo, sua esposa, teu pai, tua mãe, seus irmãos. Não importa onde eles estão, eu creio na palavra do Senhor, que será salvo eu e a minha casa. Amém? Entenderam até aí? Acabei, irmãos. Estou brincando, agora eu vou começar. Conseguiram entender isso? Eu quis ler com vocês o texto, para que vocês entendam o que estava acontecendo ali naquele lugar. A palavra de Deus nos ensina que Paulo, depois da sua conversão, ele se transformou num missionário. E a primeira viagem missionária de Paulo foi Paulo, Barnabé e João Marcos. Eles foram espalhar o evangelho conforme a palavra de Deus nos ensina, que nós devemos ir por todos os lugares, manifestar aquilo que está dentro de nós, que é pregar aquilo que nós temos vivido aqui. E depois no meio da primeira viagem missionária, a Bíblia nos ensina que João Marcos, ele não queria mais aquilo para a vida dele. E aí a Bíblia diz que ele voltou para a casa dele. Irmãos, quantas pessoas, Roberto, quantas pessoas eu conheço nos meus 26 anos de conversão, que estavam no meio de uma obra missionária e não aguentaram a pressão, não aguentaram aquilo que precisava ser feito,
desistiram do Evangelho, desistiram de servir e seguir a Jesus, e hoje não estão mais no nosso meio. Quantos irmãos, quantas e quantas pessoas eu conheço que são assim, que seguiam a Jesus, tinham ministério dentro da igreja, fora da igreja, faziam, aconteciam, e hoje não estão mais aqui no nosso meio. Aí na segunda viagem missionária, Paulo tem uma discussão com Barnabé, porque Barnabé queria chamar o João Marcos de novo, e Paulo disse assim para ele: ô Barnabé, vamos fazer o seguinte, o cara já desistiu uma vez, você vai querer trazer ele de novo? E Barnabé bateu o pé, porque o João Marcos era parente dele, e falou: não, o João Marcos vai com a gente de novo, agora ele mudou, agora ele é uma nova pessoa. Paulo falou assim: não, eu não vou levar João Marcos mais com a gente, não. Eu vou escolher outra pessoa. Então Barnabé fala assim para ele: ô Paulo, vamos fazer o seguinte então. Eu vou pegar o João Marcos e vou para um lado, você pega você e escolhe alguém aí, e você vai para outro lado. E assim a Bíblia diz que aconteceu. E aí a Bíblia nos ensina, irmãos, que Paulo ele tinha duas opções para escolher. Ele tinha um cara chamado Judas Barsabás. Olha só o nome do cara, Judas Barsabás. E ele tinha um outro jovem chamado Silas. E é aí que Silas entra na história que nós acabamos de ler. Ele acaba escolhendo Silas porque Silas era um menino de Deus, um menino responsável. Ele tinha autoridade espiritual lá naquela igreja, daquele lugar. E aí Paulo vai fazer a segunda viagem missionária com eles, Marcelo. E aí a Bíblia fala que eles chegam num lugar chamado Filipo. Filipo fica na Macedônia, e a Macedônia era uma província romana. E ali eles começam a pregar o Evangelho. E no meio daquela pregação, no meio daquilo que eles estavam fazendo, uma moça se converte. Ela chama Lídia. Ela recebe a palavra de Deus a tal ponto, irmãos. Ela recebe a palavra de Deus a tal ponto, e nós precisamos receber a palavra de Deus a tal ponto que ela mexa com o nosso interior. Enquanto Paulo pregava, aquela mulher começou a sentir algo diferente na vida dela, e ela entendeu que ela não podia mais ficar sem Jesus Cristo, que Jesus Cristo era a razão dela estar ali, que Jesus Cristo podia mudar a vida dela. Irmão, você precisa ter isso dentro de você. Jesus Cristo é o único que pode mexer dentro de você. Jesus Cristo é o único que pode mexer com a sua vida, com o seu interior. E a palavra de Deus diz que ela recebeu o Evangelho, a semente, a boa semente do Evangelho. E a palavra de Deus diz que ela se converteu e foi batizada. Aleluia. E a palavra de Deus diz que ela começou a receber os missionários na sua casa. Aí chega a história que nós vamos contar agora. Paulo e Silas estavam pregando de novo o mesmo evangelho que pregaram, que Lídia se converteu. Paulo e Silas ainda continuavam pregando. Só que em certo momento se depararam com uma moça, como eu li para vocês aqui, e ela tinha um espírito de adivinhação. Ou seja, ela tinha demônios na vida dela, demônios que influenciavam a sua vida. Mas aquilo que Paulo e Silas carregavam, irmãos, era maior do que aquilo que estava naquela moça. Vira para o irmão que está do seu lado e diga algo para ele. Aponta o dedão na cara dele e fala assim: aquilo que você carrega é maior do que tudo e maior do que todos. Talvez você não entendeu, irmãos. Aquilo que você carrega é maior do que tudo e maior do que todos. Aquilo que você carrega é a presença de Deus. E a presença de Deus faz a diferença na sua vida. A presença de Deus transforma pessoas. E aí, irmão, sabe por que eu falo isso, Marcelo? Porque aquela moça falou assim: ó, eu sei quem vocês são e eu sei aquilo que vocês carregam. Irmão, o diabo sabe aquilo que você carrega e quem você é. O diabo sabe quem você é e aquilo que você carrega. Mas deixa eu contar um segredo para você. Paulo e Silas tinham uma vida de oração. Paulo e Silas tinham uma vida de entrega.
Paulo e Silas tinham uma vida de relacionamento com Deus. Paulo e Silas viviam Jesus Cristo na vida deles. Aí a Bíblia nos ensina aquilo que nós acabamos de ler aqui. Ela começou a persegui-los por alguns dias. Até que Paulo ficou e falou assim: ei, menina, aquilo que está dentro de você agora, sai. E instantaneamente, aquela menina ficou livre. A Bíblia fala e nos ensina que aqueles homens que cuidavam daquela moça, que tinham ela como é que chama? Cafetão. Para vocês entenderem melhor. Eles usavam aquela moça para ganhar dinheiro. Eles ficaram revoltados com aquilo. Porque eles iam perder a fonte de renda deles. Então chamaram Paulo e Silas. Levaram eles até o centro da Praça 9 de Julho. Ali, sabe o centro da Praça 9 de Julho? Onde arrumou o banco ali, as praças do banco. Começaram a falar inventar coisas sobre eles que não existiam, acusá-los de coisas que não existiam. E os magistrados caíram na lábia daqueles homens. A Bíblia nos ensinou que eles rasgaram as suas vestes e os açoitaram muitas vezes. Essa é toda a história. Consegue entender até aqui? Consegue entender, igreja? Está claro para você essa história que eu contei? Agora entra o ápice da história. A Bíblia fala que eles foram levados até o interior, lá no fundo da prisão. E lá eles foram amarrados num tronco. E eles não podiam mexer as suas pernas, eles não podiam andar mais. Eles não podiam mais levar o Evangelho, eles não podiam mais proclamar o Evangelho, eles não podiam mais andar por aquelas ruas, por aqueles vilarejos, por aquelas cidades, eles estavam presos ali. Agora pensa comigo, irmãos. A Bíblia fala que foi perto da meia-noite, não fala? Então estava bem escuro, não estava? Numa prisão escura. Pensa comigo, lá no fundo. Eu quero que você viaje comigo. Imagine Paulo e Silas lá no fundo, lá no mais baixo, na mais baixa cela, lá no fundinho. Talvez você esteja vivendo uma vida de escuridão. Talvez você não encontre luz para a sua vida. Talvez essa escuridão não está te dando uma direção para onde você ir, aonde eu quero chegar. Você está vivendo uma escuridão total na sua vida que você não consegue enxergar mais uma solução para a sua vida. Sabe, irmãos, essa história que nós acabamos de ler, ela serve de lição para as nossas vidas. E nós precisamos interpretar aquilo que ela está querendo dizer para nós. Então, talvez no monte de gente que nós estamos aqui essa noite, existem pessoas que estão vivendo uma escuridão na sua vida. Existem outras pessoas que, como Paulo e Silas, estavam em uma prisão e era perto da meia-noite, Patrícia. E eles estavam num lugar frio, úmido. Talvez existam pessoas aqui no nosso meio essa noite que estejam vivendo com seu ministério frio, com a sua vida espiritual fria. Você não consegue mais sentir aquilo que você sentia antes. Você não consegue mais vibrar com as coisas de Deus como você vibrava antes. Você não consegue mais ter aquela intensidade que você tinha antes. Você não consegue mais ter uma vida
ministerialmente falando, ativa. Porque talvez a frieza chegou no lugar que você está, e você se vê preso a essa frieza. Talvez você se vê preso a essa escuridão que eu falei na sua vida. E a Bíblia nos ensina também que eles foram açoitados lá na praça. Então, Patrícia, eles estavam machucados. Existiam feridas nas suas costas, nos seus braços, nas suas pernas. Talvez você entrou aqui essa noite, você não tem essas feridas de Paulo e Silas, mas você está carregando feridas que a vida te mostrou no caminhar da sua vida. Talvez você está passando por um momento de depressão, de angústia, de sofrimento, de dor. São feridas que você está carregando de um relacionamento passado que você teve e que não deu certo. Talvez você está sofrendo porque você perdeu o seu emprego. Talvez você está sofrendo pela perda de um ente querido. Eu não sei, mas existem pessoas aqui essa noite que estão vivendo dores, como Paulo e Silas estavam vivendo na prisão. Eles tinham feridas, mas as feridas deles eram externas. Mas talvez existam pessoas aqui essa noite que não tenham feridas externas, mas estão vivendo com feridas internas. E a palavra de Deus nos ensina que eles estavam sangrando por conta daquelas feridas. Talvez você que entrou essa noite, você está sangrando. A sua alma está sangrando. O seu espírito está sangrando. Você está sangrando por dentro e ninguém sabe disso. Você não conta para ninguém, você não conversa com ninguém, você não se abre com ninguém. Mas a vida que você está vivendo, o momento em que você está passando, está fazendo você sangrar por dentro. E isso é apenas um pouco daquilo que nós conseguimos meditar e entender aquilo que Paulo e Silas estavam enfrentando dentro daquela prisão. Talvez você está vivendo, não como Paulo e Silas dentro de uma prisão física, é natural. Mas talvez você está vivendo uma prisão interna. Talvez você está preso a coisas do passado. Talvez a sua vida está escura. Talvez o seu ministério está escuro. Talvez o seu casamento está escuro. Talvez o seu trabalho está escuro. Talvez você já não vê mais luz, você não vê esperança. Mas aí, irmãos, nós estamos falando de 2 homens de Deus. Repita comigo, 2 homens de Deus. E aí, Anderson? Tudo isso estava acontecendo na vida de 2 homens de Deus. Denis, eu venho à igreja. Denis, eu faço parte do louvor. Eu trabalho na mídia. Denis, eu dou aula para as crianças. Denis, eu subo no altar e eu prego, Denis. Eu prego, imagine só, Denis, eu prego. Mas você não sabe aquilo que eu estou vivendo por dentro. Irmãos, você acha que nós que estamos aqui em cima, estamos ilesos de problemas? Você acha que nós que estamos aqui em cima, nós estamos ilesos, nós estamos isentos de passar por lutas, de passar por dificuldades, de passar por momentos? A Bíblia fala que nós iríamos ter dias ruins. Você acha que nós não temos dias ruins? Então, se você está aqui dentro dessa igreja essa noite, seja bem-vindo ao nosso mundo. Mas independente daquilo que nós estamos vivendo, independente da escuridão, independente pelos dias frios, pelos dias maus, independente se nós estamos com feridas ou sangrando, nós estamos aqui, irmãos.
Nós temos Jesus no nosso coração e nada vai nos impedir de estar aqui dia após dia. E Paulo e Silas tinham aquilo na sua mente. Consegue entender isso? Consegue entender, igreja? Está acompanhando o raciocínio? Está acompanhando? Agora viaja comigo nisso, irmãos, que eu estou terminando. Viaja comigo nisso. A Bíblia fala que perto da meia-noite, eles estavam num lugar escuro. Eles estavam num lugar frio, Anderson. Eles estavam com dores de feridas nas suas costas. Eles estavam com dores, eles estavam sofrendo porque eles não levaram 2 açoites. A Bíblia fala, e nós lemos, irmãos, que eles levaram muitos açoites. E eles estavam sangrando. Mas a Bíblia fala que perto da meia-noite, eles começaram a fazer algo que mudaria a vida de muitas pessoas aquela noite. Imagine o silêncio, viaja comigo agora. Imagine o silêncio daquela prisão. Talvez Silas, viu, Marcelo? Talvez Silas, na sua primeira viagem missionária, devia estar se questionando assim: puxa vida, eu saí da minha casa, eu saí do meu lar, do meu conforto, e eu achei que viver para Jesus seria mais fácil. Talvez você esteja aqui essa noite, esteja com os mesmos questionamentos de Silas. Eu achei que ia ser tão mais fácil viver com Jesus. Eu achei que seria tão mais fácil, sabe por quê? Até agora, irmãos, Silas tinha participado das coisas boas. Olha só comigo, Anderson. Primeiro eles pregaram o Evangelho e Lídia se converteu. Ela passou pelas águas do batismo. Aleluia! Que experiência fantástica eu estou tendo com Cristo. Depois aquele jovem, ele viu Paulo expulsar o demônio de uma mulher. Ele falou: uau, nós estamos vivendo dias fantásticos com Jesus. Mas aí veio o dia mau. Talvez Silas não estava preparado para o dia mau. Talvez você não esteja preparado para o dia mau. Mas já vou te adiantar, irmãos. Esteja preparado para o dia mau. Talvez Silas tenha olhado para Paulo e falado: Paulo, e agora? Estamos aqui, eu e você, dentro dessa prisão, todo machucado, tudo dolorido, sangrando. Eu estou com frio, Paulo. É muito frio aqui embaixo. Eu nem consigo te enxergar direito, Paulo. Está uma escuridão aqui porque não tem luz. Aí eu imagino Paulo. E eu imaginei, irmãos, toda essa passagem na sexta-feira à noite. Eu imagino Paulo respirando bem forte assim e dizendo: Silas, não é a primeira vez que acontece isso comigo. Silas, eu estou acostumado. Eu já fui açoitado antes, Silas. Eu já fui perseguido antes. Eu já sofri naufrágio. Eu já fui apedrejado. Eu já sofri calúnia. Silas, não é a primeira vez que acontece isso comigo. Mas olha só, Silas,
todas as vezes que aconteceu algo desse tipo comigo, Deus estava ao meu lado. Sabe, irmãos, todas as vezes que você passou por uma luta, todas as vezes que você passou por um dia de sofrimento, um dia de dor, um dia de angústia, você não estava sozinho. E aí eu entendo, irmãos, que Silas podia ter questionado a Paulo e falado assim: Paulo, mas então, e aí, beleza, Deus está conosco, mas e aí, nós estamos aqui presos, nós estamos presos, Paulo, nós estamos tudo ferido, tudo machucado, eles vão matar a gente. Silas, já aconteceu isso comigo, já tentaram me matar outras vezes, e nós estamos aqui de novo, e se precisar nós estaremos de novo, e se precisar nós estaremos de novo, e se precisar, Jesus precisar de nós, nós estaremos aqui de novo. Mas e daí, Paulo? E daí? Silas, vou te contar um segredo que todo cristão precisa aprender. E aí eu creio que ficou um silêncio naquela prisão. E Paulo disse assim para Silas: Silas, ouça aquilo que eu vou fazer. Ouça, Silas. E Paulo começou a orar: Senhor, como o Senhor me livrou daquela vez, como o Senhor me livrou daqueles outros açoites, como o Senhor me livrou do naufrágio, como o Senhor me livrou, Senhor, dos apedrejamentos, como o Senhor me livrou das outras vezes, Senhor, a única coisa que eu tenho a fazer aqui essa noite, com os meus pés amarrados, com as minhas mãos amarradas, mas a minha boca não está amarrada, o meu coração não está amarrado, então Deus, receba a minha gratidão. Ei, Silas, presta atenção, Silas, repete comigo, Silas, repete comigo, Silas. Ei, Silas, cante essa canção. Silas, segura aí, Silas, presta atenção, Silas, ó, presta atenção, Silas. Eu vou contar até 3. A hora que eu contar, Silas, você põe fôlego nesse pulmão e nós vamos cantar, que a única coisa que nós temos aqui, Silas, é o nosso coração entregue a Deus e a nossa boca não está presa, Silas. Então a hora que eu falar, você enche o seu pulmão, Silas, e nós vamos cantar juntos, porque Deus, Ele vai receber o nosso louvor, Deus, Ele vai receber a nossa adoração. E como Ele me livrou das outras vezes, Ele vai me livrar mais uma vez, porque Deus é fiel, Silas. Deus é fiel, Deus é fiel. Canta, Silas. Em meu coração não se demore, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Ei! Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Olha aqui para mim. Ei, Silas,
fôlego nesse pulmão. Então aquilo que você está vivendo, Silas, essa escuridão, essa frieza, essas dores que você está sofrendo, ei, Silas, você está sangrando por dentro. Eu estou vendo isso, Silas. Mas não importa como você está, não importa como você está vivendo, não importa o que você está sentindo por dentro, Silas, você tem um coração. Silas, você consegue falar? Então sabe o que nós vamos fazer, Silas? Nós vamos agradecer. Sabe por quê? Ele já me livrou uma vez, Ele vai me livrar de novo. Então eu vou agradecer antes que aconteça. Eu vou agradecer antes, porque eu sei que Ele vai intervir por mim. Eu sei aquele quem luta por mim. Eu sei. Então vamos cantar. Vamos cantar, igreja? Vamos cantar? Vamos, Silas, vamos cantar, Silas. Cantar as minhas mãos e louvar. Imagina eles presos. Tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples, não é, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Ei, você vai entender, irmão. Talvez você não entendeu ainda. Enquanto Paulo e Silas, viu, Bruna? Enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam louvores, o que aconteceu, igreja? O de repente de Deus chegou. O de repente, talvez você não entendeu ainda. O de repente está disponível para todos aqueles que buscam a Deus, aqueles que oram, aqueles que buscam, aqueles que cantam louvores, aqueles que adoram. Então isso está disponível para mim e para você. Mas você precisa ter uma vida de oração, você precisa ter uma vida de busca, de intimidade com Deus. E no momento de tristeza, de angústia, de aflição, sabe o que vai acontecer? Você vai fazer como Paulo e Silas. A aflição está lá, a angústia está lá, o problema está lá. E você vai estar como, Roberto? Vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho